O que eu tenho aqui, ó? Já tem um bolo que foi montado na véspera, né? Eu montei ele ontem já. Olha que legal esse aro. Esse aro que eu sempre falo, né? Que é um aro ajustável. Olha a facilidade para eu tirar o meu bolo do aro, ó. Você vê como é simples, ó. Para montar, eu ajusto aqui para montar do jeito que eu quero. E para tirar, ó, ele fica bem apertadinho no bolo, fica bem justinho. Quando eu vou tirar, eu só afasto aqui e abro sem problema nenhum. Quando eu monto no aro fixo, também dá pra montar no aro fixo, né, sem problema nenhum, só que daí eu tenho que fazer uma manobra aqui pra tirar, né, sem desestruturar o bolo, tem que tirar com mais cuidado. Quando o aro é aqui ajustável, a gente não tem esse problema. Certo? Então aqui, o que eu preparei pra esse bolo? Tenho aqui o meu buttercream, né, que é aquele maravilhoso. O maravilhoso buttercream. Vou pegar aqui uma colher só pra dar uma misturada nele. Ele ficou um tempinho parado, ele já começa a dar umas bolinhas, mas basta eu mexer novamente, ele volta pra textura que ele deve ficar. Cobertura maravilhosa. Vou só dar uma mexida aqui pra ele ficar homogêneo novamente. Isso aí, eu vou cobrir o meu bolo com uma espátula simples dessa aqui. Eu gosto de usar a espátula para cobrir o bolo, porque eu acho que é mais fácil para espalhar esse creme, né? Então, começo aqui por cima. A pessoa que me pediu esse bolo, pediu assim, ó, capricha naquela cobertura, porque ela gosta muito dessa cobertura, então, primeiro eu vou passar uma camada um pouco mais fininha, depois eu vou reforçar essa camada para ficar o bolo bem coberto, com bastante cobertura, porque a cliente pediu, né? Se não fosse a pedido da pessoa, eu faria uma camada mais fininha, porque a maioria das pessoas prefere, né, uma camada mais fina da cobertura. Então, eu só cubro com mais creme quando é a pedido mesmo. Então, agora nós temos mais pessoas. Vamos falar o que você veio fazer? Estamos decorando um bolo ao vivo. Prometi pra vocês que eu ia fazer essa decoração aqui pra vocês, né, hoje. E espero que vocês gostem. Não tem nada assim que eu preparei de especial para essa decoração, mas para vocês irem vendo como não é assim tão difícil como parece, né? Quem tá aqui, por favor, me ajudem a compartilhar essa live e enviem um aviãozinho para as pessoas que são os contatos de vocês, pra gente trazer mais pessoas aqui. Então, tô só cobrindo aqui com uma camada, primeiro uma camada mais fininha, né? Do nosso bolo. Nosso bolo tá bem estruturadinho, ficou de ontem para hoje já na geladeira, curtindo ali os recheios, a calda, umedecendo a massa, né? Então, ele vai estar bem delicioso hoje. Ateliê de Sabores já entrou. Oi, dona Mirella! Como que você tá, menina? Achei que não vinha. Ó, vou colocar mais uma camada, tá? Mais uma camadinha pra dar uma reforçada já, que a cliente pediu que fosse mais... com mais cobertura esse bolo. Ó, minha bailarina me ajuda muito, né? Paula Cakes manda bom dia. Bom dia, Paula. Como que tá por aí? Muitos bolos? O pessoal, no início, tava com muito medo ali da questão da quarentena, né? Porque não ia ter bolos e ia ficar uma situação mais complicada. Mas olha, o que eu tenho visto aqui tá meio que voltando ao normal, viu? As encomendas estão voltando. O pessoal se assustou um pouco no início, mas a impressão que eu tenho é que agora tá começando a voltar. Ó, passei mais uma camadinha dessa cobertura. Eu aqui não quero ver a massa, porque minha cliente pediu mais cobertura, né?
Então, tô fazendo uma camadinha um pouco mais generosa. Ó, só espalhei sem muito critério, né? Então, agora eu vou dar uma espatulada, ó. Encosto aqui a espátula. E vou só dar uma alisadinha pra ficar um pouco mais retinho. E ver onde falta cobertura. Aqui que a gente consegue ver as falhas, né? Então, ó. O que eu consigo perceber aqui, ó? Por exemplo, aqui tem que colocar um pouquinho mais de cobertura, tem uma pequena falha aqui em cima. Aqui embaixo também tem menos cobertura. E aqui eu vou rodando o bolo pra ver onde falta mais. Então, vou colocar mais um pouquinho. A Lídia Delgado tá perguntando se é chantininho. Não, Lídia, esse aqui é o buttercream. Aquele creminho de manteiga delicioso. Mas pode fazer com chantininho também, tá? Aqui é só tô fazendo com buttercream porque eu sou fãzaça do buttercream pra decorar bolo. Aqui eu só tô cobrindo onde faltou. Eu não vou ficar muito alisando aqui porque depois eu quero colocar ainda outra cor aqui por cima, então... A Mirella tá dizendo aqui que a espátula dela deve ter algum problema, porque a dela o bolo dela não fica lisinho assim. Não, Mirella, eu acho que é só o jeitinho de você encostar a espátula no bolo, porque a espátula, até da mais simples, ela faz esse detalhe aqui, ó. Tô girando a bailarina, gira a tua bailarina top aí, ó, e ó, olhe no ângulo que a minha mão... Opa, acabei puxando muita cobertura aqui. Abri de novo aqui esse pedaço. Fui parar pra mostrar e puxei demais. Mas aí a gente corrige, né? O negócio é cuidar do ângulo. Muitas coisas nas redes sociais, mas é porque eu tô trabalhando bastante, gente, com o curso. Olha, muito trabalho, mas é um trabalho que eu adoro, então tá sendo muito recompensador. Então não estranhe se eu ficar assim, às vezes, um dia sem postar, ou... porque é muito trabalho mesmo. Então aqui eu fiz uma primeira espatulagem. Vou tirar aqui esses excessos que tem aqui na lateral, ó. Só com a espátula simples mesmo, ó. Puxo da bordinha pra dentro. Só pra tirar o excesso mesmo. Aqui eu vou só completar um pouquinho, que ficou um pouquinho mais baixo no meio. Aquela espátula maiorzinha, só pra ficar mais certinho. Ó, vejam que essa espátula, como eu falei pra vocês, ó, ela pode encaixar aqui. Ela é quase o tamanho do meu bolo e aqui eu não tenho problema de encostar no bolo. Certo? Então aqui a primeira camadinha já tá feita. O que eu vou fazer agora? Eu preparei aqui duas cores diferentes para eu dar uma brincada com cores nesse bolo. Então aqui, vou pegar um pouquinho do verdinho e vou dar uma espalhada aqui desse verde sobre o bolo lá, branquinho. Colocar assim meio aleatório, tá? Não tô escolhendo muito, não quero que fique uma coisa muito marcada. E mesmo eu vou fazer com o laranja. Pessoal bem diferente. É outro público, né? O pessoal que vem nesse horário. Gente, eu faço lives, tenho feito lives de domingo até quinta, às 8 da noite, tá? Quem quiser acompanhar as lives, sempre conteúdo relevante sobre confeitaria, pra dividir um pouquinho com vocês, né? Tem uma pessoa aqui que o perfil dela é um número e pergunta como faz essa cobertura. Essa cobertura, eu não vou passar receita aqui, tá? Porque é uma cobertura que tá lá no meu curso. Mas você pode fazer essa decoração do bolo com outra cobertura que você usar, chantilly, chantininho, também dá pra fazer nessas outras coberturas. Então agora eu vou dar mais uma espatulada, ó. Vou arrastar essa mistura de cores aqui pra
Pra fazer um efeito mesclado, ó. E aí, eu quero usar a espátula. Gente, essa espátula aqui, ó, eu falei pra vocês na quinta-feira sobre as espátulas da Maiara. Maiara é uma parceira minha que ela faz tanto esses pratinhos em MDF, esses pratinhos aqui que são super resistentes, né? Ó, um pratinho que não dobra, que não é flexível, então ele é muito resistente para colocar um bolo, inclusive mais pesado aqui, não dá aquele movimento no prato, movimento no bolo, né? Que faz com que o bolo fique com rachaduras, alguma coisa assim. Então ela faz esses pratinhos personalizados. Mostra aqui uma na personalização do prato, fazendo um favor. Ela faz com a logo, se você quiser, ou com o nome, né? Ela faz personalizado. E também, além dos pratinhos, ela faz espátulas de acrílico, é um material também super resistente. Eu mostrei, inclusive, na última live, a comparação entre um material desse e o outro plástico que tem para vender, às vezes, em lojas de confeitaria. Esse aqui é melhor porque ele é mais resistente, tá? E ele fica também um desenho bem bonito no bolo. Eu vou dar uma espatulada nesse bolo para vocês verem o desenho que ele faz. Então, ela faz essas espátulas, tem de vários desenhos, né? Ela faz vários tipos de desenhos. A Kelly, João está aqui. Oi, Kelly. Fazia tempo que você não aparecia. Ó, vou tentar dar uma volta maior. Ó, quanto maior aqui a minha volta do braço, mais perfeitinho vai ficar essa espatulagem, que não vai ficar a marca da espátula, né? Ó. Então, fica uma espatulagem bem bonita. Essa aqui é a espátula da Maiara, né, que ela tá fazendo. Tem vários modelinhos, gente. Ela tá fazendo, tem um cupom de desconto, né, que ela fez em parceria com a gente aqui. Que, se vocês falarem a palavra-chave, que é bolos extraordinários, né, o contato dela tem aqui numa das últimas fotos aqui que tem os pratinhos. É só entrar em contato com ela, falar a palavra bolos extraordinários, que ela tem um desconto especial para quem comprar tanto pratinhos como as espátulas, tá? E o desconto, além de ser um desconto especial, é um desconto progressivo. Então, quanto mais comprar, maior é o desconto. E ela também faz os kits de espátula. É bem legal, porque, por exemplo, ó, essa espátula aqui tem 2 desenhos. Um desse lado e outro desse. Faz 2 desenhos diferentes no bolo. Então, é bem interessante. E cada espátula vai ter 2 desenhos diferentes. E são espátulas muito boas, né? Faz um desenho bem bonito no bolo. Então, vale a pena. Então, aproveitem que esse cupom vai até segunda-feira, tá, gente? Então, pratinhos e espátulas da Maiara. A Maiara é do artesanato As Coisas Bonitas, tá? Eles têm artesanatos, fazem vários artesanatos em MDF, inclusive topo de bolo. Ó, eu tenho um exemplo aqui de um topo de bolo. Se eu quisesse, não é o caso desse bolo, mas se eu quisesse, eu poderia envolver no plástico filme aqui a parte que vai entrar em contato com o bolo e colocar aqui, fica um topo de bolo bem bonito. Dá pra fazer uma ideia assim, né? Por exemplo, o que eu quero fazer, vou pegar encomendas pro Dia das Mães. Posso fazer um topo assim, né, desenhadinho, Feliz Dia das Mães, né? Ou um coração, ou alguma coisa assim, alguma coisa neutra que você pode usar em vários bolos. Então é uma ideia bem legal, né? Isso aqui dá um detalhe bem bonito pro bolo. Então aproveitem que é até segunda-feira. A Maiara tá aí? Maiara, se tiver aí, dá um toquezinho aí pro pessoal saber que você tá aí. A Ana Maria Ronsetti tá agradecendo aqui por você ter ajudado com uma dúvida um dia desses. Ah, que legal, Ana. A respeito de um recheio para bolo de pote. Ah, que legal, que legal. Nossa, fico muito feliz. As pessoas às vezes me mandam mensagem e pensam que eu não vou responder, mas eu respondo, tá, gente? Sempre respondo, porque... A Kelly tá falando aqui que são lindos os trabalhos das Coisas Bonitas. São da lindos Maiara. mesmo. Nossa, ela é muito caprichosa, muito comprometida, né? Cumpre com tudo que ela fala, então é muito legal mesmo. Então aqui a gente fez uma cobertura mesclada nos tons laranja e verde. Então aqui em cima, como a pessoa me pediu, né, mais detalhes em bicos, eu vou fazer mais detalhes em bicos. Não, ela me pediu mais creme, mais cobertura. Eu vou fazer alguns detalhes com bicos, né, pra colocar mais creme nesse bolo. Temos pessoas lamentando que tem que ir trabalhar
Ah, que pena. Mas vai assistindo, deixa o celular ligado, vai assistindo. Quer dizer, se for dirigir, não, né? Se for dirigir, vai escutando, né? Deixa eu ver um biquinho aqui pra gente colocar. Vou achar um bico aqui. Vou colocar um biquinho pitanga. Biquinho pitanga, que a gente chama, gente, é esses biquinhos que tem esses dentinhos, assim, ó. Isso aqui é um bico pitanga. Existem vários modelos desses bicos pitanguinha, assim. Tem os que são com os dentinhos mais fechados, tem os que são com dentinhos mais abertos, tem os que tem mais dentinhos, outros menos. Mas os desenhos deles são todos bonitos, assim, então tá bem legal. A Gabriela tá dizendo que tá trabalhando, mas tá tentando pegar as dicas. Isso aí. O que conseguir absorver, Gabi, aproveita. Ó, vou colocar uma parte do creme de um lado do saquinho. Ó, ontem eu tava conversando com uma amiga minha, que ela foi fazer um cupcake e ela disse que se odiou na hora de colocar o creme no saco, porque fez uma lambança e foi difícil de colocar, porque era muito pouquinho. Então assim, o que eu faço? Eu encaixo na minha mão. Não, ao contrário. Ah, tá. Eu Você encaixo na minha coloca mão. de um lado De o um lado recheio. um creme. Ai, gasguei. E do outro, a outra cor. Eu acho que eu vou ter que abandonar a live porque a pessoa tossiu e o Covid tá pegando. O Covid tá aí. Então vou só colocar as duas aqui, as duas cores, porque eu quero dar um efeito de cor diferente nesse bico. A Regi Ribeiro perguntou se é chantilly. Não, gente, é o buttercream esse creme aqui. Ó, coloquei um pouquinho em cada lado e vou apertar aqui pra o creme ir pra baixo. Sempre eu testo o que vai sair aqui numa espátula antes. Eu não gosto de colocar direto no bolo, ó. Quero ver se vai sair as duas cores. Estão começando a sair ali, ó, as duas cores. Então, aqui eu vou fazer alguns biquinhos, né? Como a minha cliente quer mais creme, vou fazer alguns detalhes em bico aqui. Ah, esse aqui estragou. Ó, isso também acontece, tá, gente? Então, um pedacinho do plástico aqui. E eu vou fazer, ó, tentar tirar esse aqui e fazer outro por cima. Tem gente que se desespera nessa hora, não precisa ter desespero, tá, gente? É só corrigir. Vocês vão ver que isso vai ficar praticamente imperceptível. Esse bolo aqui é um bolo com a massa fofinha de chocolate. Eu umedeci com uma calda com um licor de cacau. Olha que bonito que fica. Deixa eu colocar mais creme aqui. E ele tem um recheio que é cream cheese com damasco. E o outro recheio é chocolate com castanha caramelizada. São dois recheios nesse bolo. A massa é amanteigada? Não, essa massa é uma massa que vai óleo, não vai manteiga, não. Mas é uma massa, apesar de ser feita com óleo, é uma massa bem estruturada, tá, gente?
Pessoal, tem gente que acha que massa com óleo não pode ficar estruturada, que é só com manteiga que fica estruturada. Realmente, as com manteiga, quando elas vão pra geladeira, elas ficam mais firmes, né? Porque a manteiga, quando vai pra geladeira, fica durinha. Então, as massas com manteiga, elas ficam mais firmes. Mas as massas com óleo também podem ser estruturadas. Essa, por exemplo, é uma massa que fica fofinha, né? Muito fofinha, muito deliciosa, tanto que eu chamo ela de massa fofinha. E ela fica também deliciosa e estruturada. A Paty Rubim está perguntando se você usa o damasco como uma geleia ou ele normal. Eu dou uma cozinhadinha nele, Paty. Eu cozinho com suco de laranja, fica delicioso. Faça esse teste. Só que eu não deixo ele assim em ponto de geleia, de quase desmanchando, porque eu gosto de sentir a textura do damasco. Quando a gente morde assim os pedacinhos do damasco, eu gosto de sentir essa textura e dar esse equilíbrio pro bolo, né? De texturas também. Então, na verdade, ó, eu tô completando aqui, vou fazer todo esse topinho com esses detalhes em bico. Então, eu gosto de sentir essas texturas, por isso que eu não cozinho ele até virar geleia. Mas tem bastante gente que gosta de fazer até virar geleia, né? Então, fica a critério. O sabor do damasco é maravilhoso de qualquer jeito. Mas eu também penso na textura dele. A Regi Ribeiro está perguntando também se a massa de pão de ló dá para fazer. Dá pra fazer. Só tem que cuidar com o peso dos recheios quando você fizer pão de ló, tá, Regi? Porque massa de pão de ló é uma massa delicada, uma massa leve, né? Então ela suporta recheios leves. Ela não suporta muito recheios pesados. Ela vai desestruturar, pode até cair se você colocar um recheio de repente muito pesado. A Mirella pediu aqui para você mostrar a bisnaga das cores. Bisnaga das cores? O corante, você quer dizer, Mirella? Não entendi a tua pergunta. Repete, por favor. Será que ela quer ver as cores dos corantes? Dani Paris perguntou o seguinte. Débora, damasco e suco até reduzir? Você isso, eu cozinha coloco até um reduzir? pouquinho, coloco damasco, um pouquinho de açúcar só, porque o damasco já é doce, né? E suco de laranja. E às vezes ainda completo com um pouquinho de água, tá? Porque se eu vejo que o damasco ficou ainda muito durinho, eu coloco água e vou, assim, experimentando a textura dele. Quando ele fica, assim, macio e ao mesmo tempo eu consigo morder e sentir, assim, a textura do damasco, aí é o momento que eu vejo que tá pronto. Vou colocar mais creme aqui. Segura aí, amor. Essa é uma decoração bem simples, tá, meninas? Eu não tô, assim, fazendo muitos detalhes, porque é um bolo masculino, então eu não vou ficar enchendo de muita coisa. Eu só tô colocando mais creme porque a cliente pediu. Então eu resolvi fazer esses detalhes em bico, porque o bico fica bonito, né? E ao mesmo tempo coloca mais creme, né? Qual a proporção para fazer o recheio de damasco? Eu coloco... o recheio de damasco eu não tenho uma medida muito exata. Eu coloco assim, para cada 100 gramas de damasco picadinho, eu coloco umas 2 colheres de açúcar, 2 colheres rasas assim de açúcar. E coloco suco de uma laranja. Aí, se for preciso, eu coloco um pouquinho de água para completar. E vou cuidando na textura, né? Se a textura ficar boa, eu desligo o fogo. Senão, eu coloco mais água e espero reduzir. Aí, quando ele fica com quase nada de caldinha, se ele ficou assim mais sequinho, fica aquela caldinha só de molhar o damasco um pouquinho assim, aí tá pronto. A Mirella disse qual a cor... A cor do corante? Cor do corante, o nome e a cor dos corantes. Ó, o nome, um deles eu usei da Mix, só que eu faço muita mistura de cor, Mirella. Então, assim, eu usei esse amarelo neon da Mix, mas ele tava misturado com um cor-de-rosinha, então ficou laranjadinho. O amarelo com o cor-de-rosa, ele fica um laranjado. Fica essa corzinha que tá aqui.
E daí eu peguei esse mesmo creme e adicionei mais amarelo e esse azul turquesa aqui da Mix também, que é um pó aveludado. E ele ficou nesse tom de verde. Então assim, eu vou misturando cor até ficar no tom que eu quero. E esses corantes da Mix são bem bons. Eu gosto muito desses. A Josiane está perguntando o seguinte. Ela diz que ela usa massas de pão de ló em todos os bolos, mas a cobertura sempre de chantilly. Tá correto isso? Pode ser, não tem problema. O chantilly, ele é uma cobertura leve, ele normalmente não racha, né? O único problema do chantilly, às vezes, é passar do ponto, né? Se você não souber bater ali a quantidade certinha, pode ficar poroso, pode ficar duro, pode ficar com aspecto um pouco mais feio, assim. E tem que estar bem gelado, né? Não bater, mas pode ser. A cobertura independe, sabe? Não vai interferir nesse caso. Eu vou fazer aqui na lateral um detalhe um pouquinho diferente do bico. Se você quiser acompanhar aqui. A Mi Moreira. Beijos, prima. Oi, prima. Que bom, lá de Goiânia. Que legal. Chama o pessoal de Goiânia para me assistir. Envia o vídeo para os colegas aí, para o pessoal vir para a live também. Obrigada pelo comparecimento aqui, pela presença na minha live. Ó, então aqui eu vou fazer um detalhe um pouquinho diferente. Ó, fazer tipo uma ondinha, venho de baixo pra cima. Pra fazer tipo um detalhe de uma corda, como se fosse uma cordinha, né? Ó, eu não cuidei do ar que tinha no meu bico e ele explodiu aqui. Sempre tem que cuidar, gente, porque ficando essas bolhas de ar, dá essas falhas no bico aqui. Então, eu vou tirar essa aqui que eu fiz. A Viviane tá falando também que ela é de Goiânia. Ó, que legal! Tem bastante gente lá de Goiânia, de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, que sempre vem aqui. Eu fico muito feliz com a presença de vocês, viu? Vou dar uma limpadinha aqui no prato. Sempre eu limpo o prato antes de fazer esses detalhes de bico, pra não ficar assim mal acabado, né? Então, vou pegar daqui. Pedir. Pego do meio do anterior, vou até um pouquinho pra frente do próximo. Tudo no meio do anterior, faço uma curvinha pra frente. Ele vai, inclusive, mesclando as cores aqui, né? Então, vai fazendo uma... Agora o pessoal começou aqui... Porto Seguro, Governador Valadares. Ó, Governador Valadares. Quem que tá de Governador Valadares aí? Ana Maria Germano. Ai, que legal. Na cidade da Olívia. Ó, vamos ver aqui... E como eu falo, gente, o bico é só você ousar, né? Dar uma treinadinha antes fora do prato, ver o desenho que ele pode te dar. E... do anterior até a metade, da metade do anterior até um pouquinho pra frente. E assim eu vou tentando... Vitória, Campina Grande, Paraíba. Caramba, que legal, gente. Petrolina, Pernambuco. Que joia, fico muito feliz com a presença de vocês. Muito mesmo. E espero vocês nas próximas lives, né? A gente vai estar fazendo lives de domingo até quinta, sempre às 8 horas da noite, tá? Então, olha, ficou bonito. Ela queria bastante cobertura, então os detalhes em bico aqui acabaram, né, carregando um pouquinho mais na quantidade de cobertura. Quanto tempo nós temos de live? Só pra eu... 30 minutos. Ah, legal. Então, São Bento do Sapucaí, passava muito por aí. Que legal! Regi Ribeiro. Nossa, meu ônibus parava sempre nessa rodoviária, porque eu fiz medicina em Pouso Alegre, né? Então, passava por ali. Que legal, gente. Então, assim, ó, é um bolo simples, tá? Um bolo que não tem muitos detalhes, mas, assim,
O que eu sugiro normalmente para quem tá começando? Por que eu quis trazer uma decoração assim simples, né? Que não tem muito trabalho, que não tem muito detalhe. O único detalhezinho que eu fiz aqui foi os detalhes em bico aqui em cima, os detalhes em bico do lado. Mesclei as cores aqui na lateral, espatulei com aquela espátula da Maiara, que tá em promoção, tá, gente? Voltem aqui no meu feed, tem uma foto de alguns pratinhos e ele tem o cupom de desconto e o contato dela. Ela vai passar para vocês todos os valores, como que funciona o desconto progressivo. As espátulas são maravilhosas, os pratos também, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, que o prato, ó, é um prato muito firme. Esse bolo aqui tem 3 quilos, tá? E ó, o prato não faz movimento nenhum. Se fosse um prato de papel, já estaria, né, o bolo para baixo aqui. Então, é um prato que vale muito a pena. Aí as pessoas perguntam, ah, mas o prato é reutilizável? É assim, ó, o custo desse prato é próximo do custo de um prato de papel, tá? Se vocês forem fazer orçamento com ela, não é caro, gente. Eu fiz pesquisa, eu comprava prato de papelão aqui na minha cidade antes. Deixa eu ver se eu tenho um pratinho fácil para mostrar pra vocês. Deixa eu ver o que eu coloquei. Ó, por exemplo, esse pratinho aqui tá até com preço aqui, ó, R$4,80. Esse pratinho aqui é muito próximo do custo desse pratinho aqui, ó. Só que olha a diferença de qualidade, né? Isso aqui é um pratinho de papelão, ó. Quando eu faço movimento com o bolo ou com um bolo muito pesado, mesmo ele sendo um papelão firme, ele faz um movimento, né? Então, comparando esse material aqui com esse aqui com certeza vai dar muito mais estabilidade na hora do transporte, na hora da pessoa tirar da geladeira, porque a gente que faz ainda tem um cuidado um pouco maior na hora de tirar, na hora de colocar na caixa. Mas o cliente às vezes não tem essa noção. Então ele pega aqui do lado, o bolo no meio assim, se for um bolo pesado, ele acaba abaixando no meio. Então, às vezes, por exemplo, uma cobertura dessa, que quando vai pra geladeira vai ficar durinha, pode ser que faça aquelas rachaduras no lado. Então, por isso que eu gosto desse prato firme aqui, porque tanto no meu manuseio aqui, eu não preciso ter tanto cuidado, né, como teria se fosse um prato de papelão, como pro meu cliente, quando ele vai manusear o bolo, não ter problema de ficar um bolo rachado e a pessoa achar que fui eu que fiz errado, né? Na verdade, não é uma característica própria da cobertura, que quando ela vai pra geladeira, ela endurece e não pode ter esse movimento. E... pode falar. Não, o pessoal tá perguntando aqui sobre como você entrega esse bolo, se é na caixa, se você... Eu coloco numa caixa, sim. Vai ter uma live que a gente vai falar exatamente sobre embalagem, sobre entrega. Eu vou dar mais detalhes sobre isso, mas eu sempre coloco numa caixa, sim. Eu nunca entrego ele assim na mão da pessoa para a pessoa levar, a não ser que seja um bolo muito alto ou com muitos detalhes que não tem como colocar dentro de uma caixa. Dentro de uma caixa fica muito mais higiênico, muito mais protegido. Então, como ele tá assim, eu coloco numa caixa. Se, por exemplo, um bolo for muito alto, tiver algum detalhe aqui em cima que não dê pra tampar, eu coloco um papel manteiga em cima, alguma coisa pra proteger, pra que não tenha nada, por exemplo, um risco de sujar o meu bolo, de repente cair alguma coisa aqui, sujar, contaminar, é complicado essa situação, né, de deixar o bolo exposto. Então, sempre gosto de ou tampar ou colocar um papel manteiga e deixar o bolo bem protegidinho. Além do mais, o que é mais interessante do pratinho é a personalização. Exatamente. É onde você pode divulgar o seu canal, divulgar a sua marca, divulgar o seu telefone para que outras encomendas... Isso. No começo, o que eu fazia? Eu colocava aqui o símbolo do Instagram e o nome do meu Instagram, porque aí o que acontece? Agora eu coloco a minha logo porque é a minha marca, né? Então as pessoas já estão assim mais conhecendo a marca, então já ficou bem legal com a logomarca. Mas, quando as pessoas não me conheciam muito, a pessoa via um bolo que era muito bonito, ela já olhava no prato, ah, Débora Escardazan, vou ver quem que é. E acabava vindo me seguir aqui no Instagram. É muito legal essa questão de você personalizar, de você deixar o teu contato no prato, porque todos os convidados vêm, né? E é uma forma deles se acharem também. Então, é bem legal essa questão da personalização. E vale muito a pena, além de ficar muito mais apresentável, porque, veja, se eu colocar num prato desse ou num prato desse, o que vai ficar mais bonito numa mesa? Eu tenho certeza que esse aqui vai chamar mais atenção, que vai ficar mais bonito, né? Embora esse aqui seja um pratinho muito bom, esse aqui é muito melhor, né? Então eu recomendo, entre em contato com a Maiara, essa promoção vai valer até segunda-feira, tá? O cupom é Bolos Extraordinários. E daí, como eu falei, também tem o jogo de espátulas, que eu usei aqui uma delas, né? Pra vocês verem, ó, esse desenho do bolo aqui é com a espátula da Maiara, com esse lado aqui, né? Eu usei esse ladinho aqui. Mas ela tem vários desenhos lá, então entre em contato. Ela faz kits também de espátulas com vários desenhos diferentes. Quanto mais espátulas, mais barato vai ficar cada uma delas.
Então vale muito a pena. E eu quis mostrar esse bolo dessa forma simples, porque muitas pessoas estão começando agora e as pessoas falam pra mim assim, a minha maior dificuldade é decorar. O que eu quero mostrar com isso? Não vou fazer uma decoração super rebuscada, que ninguém vai conseguir fazer, que precise de utensílio que ninguém tem, ou que vai, né, fazer um detalhe em bico aqui que ninguém consegue fazer, que exige mais coordenação. Então, assim, esse biquinho aqui que foi pingadinho sobre o bolo todo, esse aqui foi um detalhe em cordinha, mas eu só fiz a ondinha diferente, mas o bico foi o mesmo. E o detalhe da espatulagem. Então o bolo, mesmo simples, fica bonito, fica apresentável. Com certeza ele tá delicioso. E é isso que vale, né? O detalhe do acabamento do bolo, o que o bolo transmite, ó, é um detalhe de cuidado, de capricho, de bem finalizado. Então, é isso que eu quero passar pra vocês, assim, que o bolo, mesmo quando você tá iniciando, você consegue fazer um bolo simples e bonito, sem muita coisa, sem muito recurso, muito fácil de fazer assim. Certo, gente? Então, eu agradeço a presença de todos nessa live, né? Todos, todas. Amanhã a gente vai ter uma live que a gente vai fazer, eu vou fazer perguntas e respostas. Então, formulem a sua pergunta sobre qualquer tema da confeitaria, que eu vou estar aqui para responder para vocês. E quem quiser entrar ao vivo comigo para eu responder pessoalmente, né? Compartilhando ali o vídeo, eu quero muito fazer isso com vocês, de, né, fazer essa troca de informação. Então, perguntas e respostas amanhã, domingo, às 20 horas, tá? Tá aqui só para responder vocês. Então, eu vou deixar uma caixinha de perguntas já hoje, já para vocês começarem a me mandar as perguntas, para amanhã eu poder responder as perguntas nessa live. Mas vai ser um prazer muito grande eu poder responder para vocês durante a live, certo? E eu também quero lançar o seguinte, eu tô tentando atingir 100 pessoas em uma live, 100 pessoas ao mesmo tempo em uma live, tá? Então, quando nós atingirmos 100 pessoas ao mesmo tempo numa live, eu vou sortear um e-book, o meu e-book das receitas dos bolos caseiros, eu vou sortear quando a gente chegar em 100 pessoas, tá? Aí a gente chega em 100 pessoas, eu vou fazer um post, a pessoa coloca um comentário lá, eu vou sortear entre essas pessoas que comentarem, mas só quando a gente chegar em 100 pessoas numa live, tá? Ao vivo, não é visualização, porque depois acaba passando de 100 sempre, né? Mas eu quero ter 100 pessoas ao vivo junto comigo para eu sortear um e-book. Então compartilhem esses vídeos com as pessoas que vocês conhecem pra gente conseguir trazer mais pessoas para as lives. Certo? Então eu vou pedir o print para vocês. Deixa eu mostrar aqui o bolo, né? Pessoal, faça um print. Ficar mais parada? Porque as meninas reclamaram que eu peço print e eu fico me mexendo, eu não paro para fazer a pose, né? Então, façam o print, aí vocês compartilhem nos stories de vocês, chamando o pessoal para a live de amanhã, né? Amanhã, então, live às 20 horas. Eu espero todos vocês, tá? E me marquem para eu saber que vocês postaram, tá bom? Eu vou conseguir ver quem que compartilhou esse print. Muito obrigada pela presença, pela companhia, um ótimo final de semana a todos e até amanhã às 20 horas.